Deus é o paradoxo do mundo de meu povo, a limitação do poder pela própria sede de poder. É obtido através de traição, e convida a traição contra aqueles que o obtiveram. Os poderosos em Mesoberranzan passam seus dias olhando para trás, para se defender das adagas apontadas para suas costas. Suas mortes geralmente vêm pela frente. Drizzt Do'Urden. Muito bem, hoje eu vou falar aqui sobre esta obra magnânima chamada Pátria, que é a primeira aí da trilogia da Lenda de Drizzt. A obra não se passa no reino de Forgotten Realms, aliás, no cenário de Forgotten Realms, que é um dos cenários mais famosos que existem de RPG, nesse caso é do RPG Dungeons and Dragons. E essa obra é muito importante, não porque foi uma das primeiras que o autor escreveu, nem foi tão primeiro assim, eu acho que foi o quarto livro que ele escreveu desse cenário, mas porque ele narra a origem aí de um dos personagens mais icônicos do cenário de Forgotten Realms, que é o Elfo Negro Drizzt Do'Urden. O cenário, ele se passa nesse mundo medieval clássico de Forgotten Realms que a gente tem, mas em um ponto bem específico dele. Nesse mundo existe o subterrâneo, onde reinam as criaturas malignas, as criaturas que foram banidas da superfície. Esse livro se passa na sociedade Droll. É uma cidade Droll chamada Mesoberranzan. E os Drolls, eles são elfos negros. Os elfos negros não são os elfos bonitões, né? Os elfos cavalheirescos que a gente viu no Senhor dos Anéis, não. São elfos que, apesar de ter a beleza deles, eles são tremendamente assassinos, egoístas, têm poderes muito fortes. Na verdade, teve uma guerra entre os elfos há muito tempo atrás, e nessa guerra os altos elfos baniram esses elfos para o subterrâneo. E esses elfos banidos eram justamente aqueles elfos que tinham um desvio moral um pouco mais maligno. Geralmente o elfo era uma criatura boa. Então teve essa divisão. E a história acontece em uma cidade dessa sociedade Droll. E ela retrata a história do personagem Drizzt. Como que essa sociedade funciona? Ela é uma mistura de mundo do crime com alguma coisa de fantasia. É tão original que é difícil você comparar. Assim. Mas uma das grandes influências que o Salvatore teve para escrever sobre os Elfos Negros foi a obra do Godfather, né, que é o Poderoso Chefão. Então, nessa sociedade existem casas, diversas casas, famílias de Drolls. Elas são sempre classificadas entre primeira casa, segunda casa, tem uma hierarquia. E as casas estão sempre brigando uma com a outra para conseguir subir de posição dentro da sociedade. Mas esse subir de posição não é uma coisa que acontece abertamente, as famílias chegam, vou guerrear contra você e vou ficar no seu lugar. Não, porque existe uma máscara por toda a sociedade, que os elfos têm um código de comportamento, como se fosse uma sociedade comum, né? E eles têm um código de comportamento de não agredir outros elfos negros abertamente, então tudo acontece por detrás dos panos. E quem que influencia, quem que inspirou o povo a ser desse jeito? A deusa deles. A deusa deles é chamada de Lolth. Ela é uma elfa negra, que ela é metade elfa negra, metade aranha. Ela é uma deusa traiçoeira. Ela inspira as sacerdotisas da sociedade, que são como se fosse... São as chefes, as grandes chefes da sociedade, né? Inspiram as sacerdotisas a pregar esse jeito de viver. Que os elfos devem ser espertos, né? Devem sempre tirar proveito de toda situação que eles conseguirem para poder conquistar os seus objetivos. É uma sociedade completamente matriarcal e os elfos machos são vistos como uma espécie de escravos ou então serviçais guerreiros. Não que eles não tivessem o lugar deles na sociedade, mas eles são completamente submissos às mulheres. E cada casa tem uma matrona, que é a fêmea mais forte de cada casa, né? E resumindo, esse cenário então, ele é controlado principalmente por três coisas: o status, a religião da Lolth, tudo que eles fazem na vida tem relação com a Lolth, e o matriarcado. Só que o que acontece? O nosso protagonista, que é o Drizzt, quando ele nasceu e foi crescendo, ele foi se sentindo um pouco deslocado nessa sociedade. Ele nasceu com uma certa inocência,
E aos poucos, quando ele foi, como toda criança, né, ele nasceu inocente, e aos poucos ele vai sendo apresentado àquele mundo cruel, aquele mundo de facada nas costas, aquele mundo de tudo. É uma máscara por trás dos proveitos próprios que cada casa e cada elfo Drow tenta trazer para ele. E, só para vocês terem ideia, não é um grande spoiler não, é só um comecinho. O livro já começa com um quebra-pau, com um ataque secreto de uma casa contra a outra. A casa que está atacando é essa casa do Urden, que é da família do Drizzt, contra uma casa que eles estão querendo tirar de circulação e misteriosamente fazer ela sumir para a família do Urden conseguir aí se elevar. A mulher, a matriarca da família do Urden, ela está grávida. Então, a coisa, além de começar com uma guerra, começa com um ritual sinistro desta matriarca grávida, com 3 filhas delas que são sacerdotisas de novo, delas tentando usar a dor do parto dela para poder prejudicar a outra casa e fortalecer os próprios guardiões que estão ali tentando derrubar a casa inimiga. Então, só desse jeito, você já vê que o livro já vai tratar de um negócio um pouco mais diferente, assim, né? Não é aquela história comum de fantasia, não. E ela tá grávida de vir de quem? Eu vou deixar a resposta com vocês depois. Mas o Drizzt, ele tem a mãe dele que chama Matrona Malícia, que é a grande mestra da casa do Urden. Tem 3 irmãs que são sacerdotisas, que é a Brisa, a Vierna e a Maia. E entre os contatos que ele tem contato também com o mestre de armas da casa, que é um dos mais famosos de toda a cidade, que chama Zak Nafen. Mas o que foi bacana, assim, que é bacana nos livros do Salvatore, é que ele joga muito personagens para você. Mas não tem como, ele consegue arrumar uma forma de diferenciar eles bem, com poucas páginas, assim. Você já consegue caracterizar bem um personagem. E o Drizzt, ele acaba crescendo nessa sociedade, e ele acaba não concordando muito à medida que ele vai evoluindo, né? Apesar do contato dele estar imbuído naquela sociedade, sendo cercado daquelas crueldades por todas as partes, ele acaba nem sempre concordando muito com aquilo que ele se depara, não. O livro aí vai tratar da infância dele, da relação que ele tem com a família, com os familiares dele, né? Vai tratar também aí dos períodos de treinamento que ele vai ter, porque como um elfo macho, ele não pode ter tanta influência na casa como as mulheres. Então resta a ele ou virar um mago ou virar um guerreiro para poder cuidar dos assuntos mais bélicos, mais de conflito da casa, assim, né? Então o livro acaba retratando a infância dele, os treinamentos dele, nas escolas que os Drolls têm. Os Drolls têm escola para sacerdote, para mago, para guerreiro, né? As patrulhas que ele vai fazer por aquele universo ali do mundo subterrâneo, e também dos conflitos que ele vai ter, essa coisa dele não ser completamente encaixado nessa sociedade. Vai discutir também o que possivelmente pode influenciar esse Droll que nasceu numa cultura tão cruel, começar a ter pensamentos diferentes daquilo que a sociedade dele prega, né, por causa da deusa Lolth. Ele vai falar sobre o primeiro encontro que ele teve com a Guinevere, que é a pantera dele, né? Geralmente nos livros está escrito de um jeito tão difícil de pronunciar, eu fui demorar anos para descobrir que isso é Guinevere, isso não é Gwynne River, aí foi difícil, mas beleza. Vai narrar como que ele conheceu a Guinevere, que é uma pantera, que nos outros livros mais pra frente, né? Não vou falar não, porque vai acabar spoilando aí, pode ter gente que não leu. E vai narrar um final foda, um final muito bacana, aí decorrendo de todos os conflitos, né, existenciais que ele tem vivendo naquela sociedade. O que eu posso destacar, assim, além dos personagens que eu já falei, na leitura do Salvatore, não só nesse livro, mas em geral, é que ele tem uma descrição muito competente dos cenários que ele traz para você. Muito competente, não é muito verborrágica não é aquela coisa exagerada que, nossa, tô aguentando mais ler sobre uma montanha, o cara tá falando sobre montanha, rocha, não sei o que aqui, etc. Ele narra de um jeito competente, bem conciso, e que constrói imagens na sua cabeça de uma forma bem sólida, assim, sabe? Você consegue aí sentir as descrições que ele coloca para você. E no meio dessas descrições, uma coisa que ele faz fabulosamente, esse autor, é narrar combate. Nos combates, você não vê só a pessoa
só ele narrando a ação dos adversários que estão lutando, né? Você vê ele narrando cada ponto de vista, mas sem deixar a luta chata. Então ele consegue narrar uma cena de muita ação, colocando o ponto de vista de todo mundo ali, o que está em jogo por cada parte do conflito, e aquilo lhe dá uma solidez do personagem que é de outro mundo. Assim. Teve muitas lutas, eu já li mais de 30 livros do Salvatore, né? Tem uma estante ali que está cheia de livro dele. Ele é um dos autores que eu mais gosto, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas ele consegue narrar os combates de uma forma psicológica e de uma forma de ação mesmo. Então ele consegue reforçar a construção dos personagens desse jeito. Ele vai discutir nesse livro aí sobre identidade, né, sobre racismo, de uma forma assim bem metafórica, que dá para ser trazida para o nosso mundo também. E ele coloca aí de uma forma muito dinâmica toda a narrativa. A história é muito bem amarrada, você recebe surpresa o tempo todo na história. Às vezes um detalhe que você deixou passar lá atrás vai servir de um pivô total na trama mais para frente. Então ele realmente é um escritor muito perito. E o jeito dele fazer fantasia é uma forma de literatura que eu recomendo para todo mundo que é amante do gênero ou então que esteja querendo se aventurar e a conhecer o gênero. O autor Robert Anthony Salvatore, ele tem mais de 10 milhões de livros vendidos, ele tem best-seller no New York Times em diversas outras premiações. Assim. Os livros já foram traduzidos para muitas línguas diferentes e é muito influente. Talvez ele seja o autor aí mais famoso dos escritores de Dungeons and Dragons aí. Eu acho que eu esqueci de falar meu nome, né? Para quem não sabe ainda, meu nome é Sário Ferreira. Eu sou autor da saga de fantasia Sagrélia, dos livros aí O Despertar do Paladino, A Essência Perdida, o terceiro que eu vou lançar aí até o final do ano. E eu decidi inaugurar aqui nesse canal, não é tão bem um canal assim, é só um lugar onde eu acho que eu posso postar uns vídeos legais de vez em quando. Eu decidi inaugurar aí esse espaço de resenhas, que eu vou chamar de Resenhas Fantásticas, com esse livro do Salvatore, porque ele é uma das minhas maiores influências literárias. Um dos autores preferidos que eu tenho, assim. Eu acho incrível a forma como ele escreve 30 livros, usando os mesmos personagens. Às vezes você vai pegar um livro dele, o 23º livro, tem um detalhe lá que se refere a uma cena que aconteceu no primeiro livro. Eu acho fantástica a forma como ele consegue resgatar assim, essa longevidade da obra dele. Mas isso não quer dizer que você tem que ler os 30 livros dele, não. Ele escreve várias séries dentro da série total dele, sabe? Então, geralmente são trilogias, tetralogias. E essa primeira que está sendo lançada aqui pela Jambô, já tem o segundo também que chama Exílio. É uma muito boa, assim, para você começar a conhecer o autor, para você ver um estilo diferente de fantasia, né? Pelo menos nessa primeira trilogia. E eu recomendo para todo mundo que é fantasista. Essa aqui foi a primeira série que ele publicou aqui, que ele publicou pela Devir, né? São livros aí que hoje em dia estão até um pouco raros aí, que foi a Estilha de Cristal. O primeiro livro dele em Forgotten Realms, né? Fora a Estilha, tem também o Rio de Prata e a Joia do Halfling. Recomendo também, se você encontrar isso em sebo, em algum lugar assim, recomendo muito a comprar, tá certo? O que vai ser esse Resenhas Fantásticas? Então, uma vez por mês, eu vou tentar falar de um livro de fantasia, resenhar um livro aí que eu tiver lido, que eu acho que merece ser compartilhado e apresentado a outros companheiros escritores ou leitores aí. Então, o próximo livro aí, eu já vou tentar dar uma programada para ser um que eu estou lendo recentemente, que é esse aqui. O Gigante Enterrado, que é um livro que ganhou o Nobel de Literatura do ano passado. Então, um livro de fantasia ganhando o Nobel de Literatura é algo raro, né? Porque geralmente as bancas mais acadêmicas, assim, as pessoas mais literatas, têm um certo preconceito, às vezes não tem uma afinidade com o mundo da literatura de fantasia, né? Achei interessante, estou lendo, pretendo aí no mês que vem, até o final de fevereiro, postar aí uma resenha a respeito desse livro e falar com ele um pouco. Eu espero que eu fale um pouco menos, porque nesse vídeo eu já falei demais. Eu devo gravar um vídeo depois aí também mostrando o que eu tenho nas minhas estantes. Então
Então espero que vocês tenham tido aí uma pequena ideia sobre os livros do Salvatore. É um autor que eu recomendo para todo mundo. E aguarde aí até os próximos vídeos então. Fiquem com o Maina. A paz da vida esteja com todos vocês.